Pessoal, bem-vinda, tia Ju, Maria, Caio. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, Eve. Bem-vindo, Júnior. Boa noite, tio Leandro. Boa noite, Isabela, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Aqui. Bem-vindos, Marcelo, Gilda, o pessoal está entrando. Posso fazer só um teste aqui rapidinho? Para ver se está Claro, aparecendo? pode fazer. E aí, apareceu? Apareceu. Apareceu tá bom. aqui o PowerPoint. Tá bom. Estamos vendo. Tá bom, então. Aí a gente só foi um testezinho só para... Bem-vinda, Lê. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, Davi, Beatriz. Bom, o pessoal está entrando. Acho que a gente pode já ir começando. Sejam bem-vindos a todos que já entraram. Ótimo nós estarmos aqui de novo nessa semana, né? A gente se reúne. A gente estava juntos na segunda e agora nessa live especial. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por podermos nos reunir aqui com nossos amigos, mesmo distantes. Obrigada por podermos aprender a Tua Palavra, conversarmos sobre a Tua vontade para nós. Obrigada porque Tu és tão bondoso, deixou tantas coisas reveladas para o nosso bem, de como nós deveríamos viver. Nós queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a fazer o teu querer, seguir os teus passos, a cada momento que nós possamos ter o coração aberto e estarmos dispostos a fazer a tua vontade. Pedimos tua presença aqui conosco, que o Senhor possa nos abençoar, também a tia Ju. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, pessoal, a gente tá o nome da live dessa noite é Aparência, um sermão sem palavras. E a nossa convidada especial é a tia Juscelene Dalla, que vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre modéstia, sobre vestuário, sobre esse assunto. Então é importante aí que a gente estava estudando nessa sessão do livro. Então, tia, pode se apresentar se você quiser e os próximos momentos com a senhora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Deixa eu só colocar aqui para a gente já... Só um minutinho que eu só vou ver um negócio aqui. Uhum.
Pronto, gente, aqui eu não estou muito acostumada a mexer com o Zoom, então é que assim, demora muito, né? Eu faço uma live, e depois passo um bom tempo sem fazer, porque eu estou orando, inclusive, a Deus para que essa live dê certo, porque a nossa internet aqui em casa é um pouco precária, né? A gente só tem 4 mega de internet aqui, e eu sempre entrego nas mãos de Deus, né? Para que dê tudo certo, com medo de cair a live, com medo de ficar cortando, de ficar muito atrasado, mas está nas mãos de Deus. Então, né? Eu vou descansar nele na certeza de que ele vai guiar todas as coisas, né? Bom, hoje nós vamos tratar sobre vestuário, sobre a importância que o vestuário tem nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Eu sei que esse assunto é um pouco complicado de se falar hoje, porque ele já foi muito maltratado em vários aspectos, né? Maltratado no sentido de não ser bem explicado, maltratado. E maltratado por conta de pessoas que não sabem como viver e como testemunhar desse assunto, né? Então, ele ficou taxado como legalismo. Você falar de vestuário hoje é muito complicado, porque a pessoa já fala, e já vem falar dessas coisas que são tão pequenas, tão sem importância, isso é legalismo, não tem necessidade nenhuma de se falar nisso. Então, a gente vem tentando aí conscientizar os irmãos, né, de que esse assunto é sim importante, que nós devemos falar sobre isso, mas da forma correta, da forma bíblica, né, da forma que o Senhor nos deixou, né, com amor, com empatia, né, sempre tendo esses preceitos de amor, de misericórdia, né, e de entender que muitas vezes as outras pessoas ainda não entenderam aquilo que nós já entendemos. Tá tudo certo aí, pessoal? O áudio tá saindo ok? Tudo certo, estamos ouvindo. Tá certo, então. Então, hoje a gente vai ver só um pequeno pedacinho da palestra que eu dou sobre modéstia. Eu dei uma aprofundada só nesse pedaço, né? Para conscientizar quem ainda não parou para pensar no assunto, quem ainda não parou para estudar sobre o assunto. A intenção dessa pequena palestrinha que eu vou dar hoje é apenas dar um pontapé inicial para que a gente comece a se conscientizar da importância do vestuário no nosso testemunho, no nosso linguajar não verbal, né? Enfim, a importância que ele tem na nossa vida espiritual e como povo remanescente que tem que representar o caráter de Deus nessa terra. Então, a intenção dessa pequena palestra de hoje é só conscientizar em relação a isso, tá bom, amados? Que vocês possam começar a pensar nesse assunto, quem ainda não se interessou, quem ainda nunca parou para pensar sobre o vestuário. A intenção é dar apenas um pontapé inicial hoje. E assim, a palestra completa, ela tem mais de 2 horas, eu acho, em torno de 2 horas, e está no nosso canal. Mas aqui eu vou tratar apenas desse aspecto, das mensagens que nós transmitimos com o nosso vestuário, daquilo que nós estamos transmitindo com a nossa aparência, né? E a importância que isso tem no nosso testemunho. Nós vamos ver hoje quão importante é esse assunto, porque muitas vezes as pessoas falam, isso não tem importância nenhuma, não tem que ficar incomodando as pessoas com esse assunto, isso só afasta as pessoas. Não, só vai afastar quem não está realmente disposto a abrir mão de suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Mas aqueles que realmente estão dispostos a fazer a vontade de Deus, isso não será um empecilho para que a pessoa continue nos caminhos do Senhor. Então, vamos lá. Nós vamos ler aqui a primeira citação do Espírito de Profecia, para que nós entendamos que
Da mesma forma que Deus agiu com o seu povo Israel no passado, ele age conosco hoje na questão de ele instrui o seu povo em todos os aspectos da sua vida, em todos os aspectos. Quando a gente lê lá o Pentateuco, a gente vê ali orientações de Deus em todos os aspectos da vida do seu povo, na questão da alimentação, na questão de como eles deveriam trabalhar com a terra, como eles deveriam lidar com a escravidão, como eles deveriam lidar nos aspectos da adoração, como eles deveriam agir. Sabe, a gente vê instruções para o povo de Deus ali nos pormenores da vida deles, inclusive no vestuário, como deviam ser as vestes deles, né? E a gente encontra isso ali no Pentateuco. E se Deus agiu com o seu povo representante assim no passado, o que nos faz pensar que ele também não agiria assim conosco hoje, que ele não nos daria instruções relativas a todos os aspectos da nossa vida, né? Então, se nós somos o povo representante do Senhor na terra, que tem solenes mensagens para levar as pessoas, né, nós devemos nos atentar que o Senhor nos deixou um estilo de vida completo. E o vestuário é um dos aspectos do nosso estilo de vida, e o Senhor deixou, sim, muitas instruções sobre como Ele deseja que o seu povo se vista, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes, tá, amados? Então, vamos ver a primeira citação aqui de Ellen White, no Espírito de Profecia. Olha só, no serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isto, nos ensinou também que tem suas preferências quanto às roupas dos que o servem. Então, a gente pode se perguntar o seguinte: por que Arão não poderia usar qualquer roupa para entrar no templo? Por que Deus explicou tantos detalhes em relação às... tá. Por que Deus especificou tantos detalhes em relação às vestes que os sacerdotes usavam? Com certeza, né, gente? Porque Arão era um representante de Deus perante o povo, né? E Deus não pode ser representado de qualquer maneira. E se a gente parar para pensar, como eu falei no começo, nós hoje somos os representantes de Deus na Terra, o sacerdócio real, a nação santa, né? Certamente ele deixou especificações para nós também no tempo presente. Agora, por que essa preocupação por parte do nosso Criador? Porque ele nos criou e ele é conhecedor da nossa natureza, né? E das nossas propensões naturais. Ele sabe que somos transformados por aquilo que contemplamos, que consumimos e usamos. Então, fica a pergunta: o que as pessoas que nos contemplam veem? Por isso, a importância de nós entendermos sobre algo muito sério que nós vamos focar mais nessa noite, que é a questão da comunicação não verbal, né? Agora, você me pergunta assim, mas o que é comunicação não verbal? Deixa eu ajeitar aqui. O que é a comunicação não verbal? A comunicação não verbal, como o próprio nome já diz, é aquela que acontece sem o uso de palavras faladas ou escritas. Inclui comportamentos aparentes, né, como olhares, gestos, toques, posturas, assim como aspectos físicos, como roupas, acessórios ou distância espacial. E um estudo mostrou aí, como vocês podem ver nesse gráfico, que na comunicação, as palavras que usamos têm um peso de importância apenas de 7%. O tom da voz, que é a velocidade, né, o tom e o volume, tem um peso já maior, de 38%. A linguagem corporal tem um peso de 55%. Então, veja bem, a linguagem corporal, nossa linguagem corporal, ela fala muito mais do que as próprias palavras, né? E o vestuário? Qual a sua importância em relação à linguagem não verbal? Olha aí, a linguagem não verbal é toda a questão da aparência e da linguagem de símbolos e gestos. A nossa segunda pele, no caso, a roupa,
ela nos representa. Ela causa mais impacto no primeiro contato do que a própria palavra e a entonação da voz. Ela tem um significado triplo comparado com outros elementos. Explica a coordenadora do curso de Design de Moda da Universidade de Passo Fundo, do Paraná. Então, você pode me perguntar assim, ok, mas aonde você quer chegar com isso, né? Pois bem, como vimos, a comunicação não verbal fala mais alto que nossas palavras. E o nosso vestuário é uma forma de comunicação, mesmo que não digamos uma só palavra, absolutamente nada. Então, a intenção é que entendamos a importância de começar a examinar o que estamos comunicando com o nosso modo de vestir. Afinal de contas, somos cristãos e devemos nos vestir de forma a comunicar e a manter nossa identidade cristã, certo? Olha só, vejam o que dizem os especialistas. De acordo com o Sérgio Lage, no caso, o Sérgio Lage, ele é mestre em Sociologia e Publicidade e Marketing pela USP, né? E ele fala aí dessa questão de comportamento, consumo, é um especialista da área aí. Ele fala assim, as roupas não são apenas vestimentas que protegem o corpo, ou adereços e adornos que nos embelezam. Elas preenchem um mundo de sentido e significado e nos ajudam a construir diversas narrativas e expressões sobre nós mesmos, sobre quem somos ou como queremos ser vistos, a nos diferenciar ou criar identificações, a ocupar posições ou oposições dentro de um grupo. No caso, tem alguém com a mãozinha levantada? Alguém que deseja fazer pergunta, alguma coisa assim? Gente, eu sou ainda por fora dessa questão de Zoom, tá? Mas se for alguém querendo fazer pergunta, vocês me avisam, é isso mesmo? Apareceu uma mãozinha levantada, assim. No caso, não é? Só queria falar uma coisa, Enzo. Eu te mandei uma mensagem no chat. Tem como você dar uma olhada? É urgente. Obrigado. Ok. Então, tá bom. Então, gente, como nós vimos aí, né, segundo a explicação desse especialista aí da área, as roupas, elas criam identidades, elas enviam mensagens sobre nós, né? Para exemplificar isso na vida prática, como é que a gente sabe identificar de longe um roqueiro ou um hippie, né? Pois bem, reparando na forma como uma pessoa se veste. Então, quando você vê lá um roqueiro, né, uma pessoa toda de preto, geralmente cabelo grande, alguma coisa assim, com a camiseta da sua banda favorita, você já identifica que ali é um roqueiro, né? Porque a forma como ele se veste assim diz, assim fala sobre ele. Então, nós devemos refletir o seguinte: como cristãos, que tipo de identidade nós estamos passando, né? Ao andarmos pelas ruas, como somos identificados? Que tipos de mensagens estamos enviando com as nossas roupas? Então, precisamos transmitir nossa identidade em cada aspecto da nossa vida. E as roupas transmitem muito mais que identidade, elas transmitem confiabilidade. Há estudos extensos comprovando o extraordinário impacto que as roupas têm, né? Que a maneira como nos vestimos tem sobre as pessoas com quem nos relacionamos e trabalhamos. Nós vamos ver daqui a pouquinho isso aí, tá bom? Mas é isso, nós temos que começar a pensar mais sobre isso. Que mensagem nós estamos enviando? Qual identidade nós estamos transmitindo com o nosso modo de vestir? Na internet, a gente encontra vários comentários aí em sites de moda, né, de consultores de moda. E eu encontrei mais algumas explicações sobre isso também. Olha só o que esse site aí fala. Talvez você nunca tenha pensado filosoficamente a respeito da importância de uma vestimenta para a sua expressão identitária. No entanto, o não pensar não te exime do fato de que todas as vezes que você se veste, você está comunicando uma insígnia de sua personalidade, quer queira, quer não. Então, veja, é independente do nosso querer. Não, mas eu não quero passar essa mensagem. Não, mas não é uma questão de você querer ou não. É independente disso.
É algo automático que acontece ao nos vestirmos. Nós transmitimos uma mensagem, queiramos, quer não, tá? Não se engane, distintivas, as roupas te desnudam. Elas gritam verdades ou mentiras a respeito da sua classe social, faixa etária, gênero e singularidades. E nesse movimento incessante, as roupas se tornam códigos a serem decifrados em uma linguagem que muitas vezes extrapola o verbal. Então, vejam, meus queridos, né? No caso aí, nós estamos vendo o que especialistas da área falam a respeito do assunto, né? Não é a Jusilene que está falando, a Jusilene não é nada, não entende nada de moda, tá? Estamos vendo aí pessoas especialistas na área de sociologia, de moda, o que eles falam no assunto, tá? Sobre como a nossa roupa expressa coisas que muitas vezes nós nem imaginamos. Vejam esses livros aí, ó. John T. Molloy, né? Esse especialista aí da área de moda, ele era um consultor altamente procurado por empresas, enfim, companhias que queriam pensar nos uniformes da sua empresa. Ele era um homem muito, muito consultado e ele despendeu aí 17 anos da vida dele coletando dados sobre isso, e no seu best-seller Dress for Success, ele relata que bem cedo ele descobriu quão importante o traje e a aparência são na determinação de credibilidade e aceitação. Então, vemos que a nossa aparência exterior influencia as reações, não apenas daqueles com quem nos relacionamos, mas as nossas próprias, né? Percebem como em muitas profissões, não sei se vocês já pararam para reparar nisso, mas como em muitas profissões, como, por exemplo, repórteres de TV, né? Você percebe como eles precisam estar bem vestidos? Eles precisam o quê? Passar credibilidade para que as pessoas acreditem nas notícias que eles estão transmitindo, não é? E nós? Agora vamos pegar essa lição para a gente, né? Querendo ou não, nós somos repórteres de Deus, nós temos que transmitir as boas novas do Evangelho, né? Nós temos aí essa missão que o Senhor nos deixou, de ir a todo mundo e fazer discípulos, de levar o Evangelho a todas as nações. É claro que nós não oferecemos nenhum produto, né? Mas o Evangelho da salvação. Então, nós temos o compromisso de revelar o caráter de Cristo em nossa vida, para que outros sejam atraídos a eles, né? E aí a gente tem que pensar assim, será que nós estamos nos vestindo de forma a dar credibilidade à nossa mensagem? Ou será que a nossa forma de vestir é incoerente com aquilo que professamos, né? E nós vamos ver como a nossa aparência e vestuário são não apenas comunicadoras não verbais, mas como também transmitem os nossos valores morais. Ó, veja bem aqui, ó, mais um livro que nós encontramos aí desses especialistas. No livro Você é Aquilo que Você Veste, gente, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tá? É William Turba, uma coisa assim. Um famoso consultor de vestuário diz que quando as pessoas encontram você pela primeira vez, elas fazem 10 julgamentos a seu respeito baseados na sua aparência. E esses julgamentos que as pessoas geralmente fazem, né? Claro que podem nem ser todos, mas são aí em torno de 10 julgamentos, né? Que pode ser um ou outro, mas que sempre acontece quando as pessoas te encontram pela primeira vez, elas te julgam a respeito do seu vestuário. E elas podem julgar, através do seu vestuário, o seu nível econômico, o seu nível educacional, sua confiabilidade, sua posição social, veja, só através do vestuário, seu nível de sofisticação, sua herança econômica, sua herança social, sua herança educacional, seu sucesso, e olha esse 10º aí que importante, seu caráter moral. Ah, mas o meu caráter não tem nada a ver com o meu modo de vestir. É como a gente está falando aqui. São coisas que acontecem, que são transmitidas através do nosso vestuário, quer queiramos, quer não. É independente do nosso querer, tá? É independente da nossa opinião pessoal.
O nosso vestuário transmite isso. E muitas vezes somos julgados, nosso caráter moral é julgado, sim, através do nosso vestuário. Ele diz, né, o William diz que, consciente ou inconscientemente, as vestimentas que usamos revelam um conjunto de crenças sobre nós mesmos que desejamos que o mundo acredite. Mas agora vamos ver o seguinte, nós até agora vimos opiniões aí de especialistas da área da moda, enfim, sociologia, mas agora será que a palavra de Deus, ela confirma todas essas teorias, né? Será que ela corrobora tudo isso que estamos vendo agora? Então, olha só, nós vamos ver aqui algumas analogias na Bíblia que confirmam como as vestes representam o caráter. Nós vamos ver alguns versos que mostram como a veste está ali colocada como símbolo de caráter, símbolo de pureza, né? E vamos ver como eles estão intimamente ligados. Olha só. Aí em Zacarias 3, 3 e 4, nós vemos ali a história do sumo sacerdote Josué, né? Que estava vestido de vestes sujas e ele estava diante do anjo. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Então, estava simbolizando aí uma mudança de caráter, né? A justificação que Cristo estava dando aí a Josué, tirando as vestes sujas, representando um caráter impuro, defeituoso e os seus pecados, e dando a ele vestes finas, representando aí um novo caráter, um caráter puro. Nós vemos aí em Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essas vestes brancas representam pureza de caráter, né? Em Apocalipse 16, 15, então tá aí, ó, eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então, né, bem-aventurado aqueles que recebem a justificação, né, que recebe aí a purificação do seu caráter e recebe o caráter de Cristo, substituindo o seu caráter defeituoso para que não ande nu, né? Você percebe como as roupas estão aí como símbolo de caráter, de modificação de caráter, né? E aí tem a analogia, né? Para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Não, mas é uma linguagem simbólica. Mas se Deus está comparando o pecado com nudez e com vergonha, é porque para ele nudez e vergonha não prestam, né? Não são aprovadas por ele. Em Apocalipse 3:18, diz, aconselho-te que de mim compres roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, estamos vendo aí só um dos versos, né? Alguns versos que mostram como as vestiduras estão intimamente ligadas e simbolizando o caráter na Bíblia. E temos na Bíblia vários outros significados para as vestes, ó. Claro que nós não vamos ler tudo isso, né? Mas são passagens que mostram claramente como as vestes tinham ainda mais significados, né? E é impressionante ver como elas transmitiam status, situações e sentimentos sem ser necessário dizer uma palavra. Então, tinham aí vestes reais, tinham as vestes sacerdotais, tinham vestes de luto. Então, quando a pessoa estava de luto, ela se vestia de um jeito que quem olhasse de longe já sabia que ela não estava bem, que ela estava de luto, né? Tinha vestes de prisão, vestes de lamento, vestes de alegria, vestes de salvação e vestes de quem serve até de fiador. Então, veja, as vestes na Bíblia, elas têm ainda mais significado, né? Significados ainda mais variados que nós podemos encontrar, né? Mas e Ellen White, né, a serva do Senhor, ela confirma tudo isso? Ela confirma que as vestes transmitem aí, sim, são símbolos do nosso caráter? Veja aí. Ela diz o seguinte, o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Um gosto apurado, um espírito cultivado, revelar-se-ão na escolha de ornamentos simples e apropriados, né? Então, devemos sempre refletir o seguinte, será que o nosso vestuário tem sido um instrumento de salvação ou de perdição?
Vejamos um solene alerta que a serva do Senhor nos faz. Muitas almas, convencidas da verdade, têm sido levadas a decidir-se contra ela por causa do orgulho e do amor do mundo manifestado por nossas irmãs. Mas mal sabiam aquelas professas irmãs crentes o sermão que seu vestuário estava pregando. Nossas palavras, ações, vestidos são pregadores vivos, diários, juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é coisa insignificante. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Então, aqui Ellen White confirma, né, que as nossas roupas também comunicam algo e são verdadeiros sermões. Elas falam por nós. Vejam quão grande é a nossa responsabilidade. O nosso vestuário pode ser um testemunho para o bem ou para o mal, né? Para a salvação ou a perdição de alguém, queiramos ou não. Embora não percebamos, o nosso vestuário carrega uma mensagem. É um testemunho que damos sem palavras. Então, a palavra de Deus confirma as teorias que nós vimos a princípio, né? Agora, eu vejo essa importante visão que ela teve aí, ó. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas estas palavras: morto para o mundo. Mas elas pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam. Estavam no caminho largo, mas, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Então, veja bem, eram pessoas que estavam no caminho largo. Elas estavam no caminho da perdição, junto com todos os outros. Mas elas achavam que estavam no caminho estreito. E elas professavam assim, não, eu sou morto para o mundo, eu sou de Jesus, né? Quer vivamos, quer morramos, somos teus, Senhor. Mas estavam no caminho largo. Então, porém, os que estavam ao redor deles, continua o texto, diziam assim: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Então, veja, essas pessoas estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Mas todas aquelas pessoas que ao redor se achavam diziam: ué, mas não tem diferença nenhuma entre nós. Eles fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Eles se divertem da forma que a gente se diverte. Eles comem o que a gente come. Eles se vestem da mesma forma que nós. Não tem diferença nenhuma. Por que eles se acham tão especiais, tão diferentes assim? Não há diferença entre nós. Então, vocês percebem que perigo? Então, olha só, a serva do Senhor continua. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajam. Os caminhos são opostos, né? Não tem como andar lado a lado, não. São opostos, completamente. Não tem como conciliar os dois caminhos. Um é largo e suave, o outro estreito e acidentado. Semelhantemente, as duas multidões que percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Então, amados, não tem como fazer as mesmas coisas que o mundo faz e esperar ser diferente que o mundo, né? Agora, vejam aí, estamos tratando da questão do que nosso vestuário transmite, né? Se ela cria ou não identidades, que tipo de mensagens eles envia. Alison Lurie, que escreveu sobre moda também, ela é autora do livro The Language of Clothes, observou o seguinte, olha só. Certas roupas são o equivalente físico de mensagens, tais como: eu tenho um segredo. Elas são um convite, uma provocação. É verdade que partes do corpo humano consideradas sexualmente excitantes são frequentemente cobertas de modo a exagerar e a atrair a atenção para si. Então, a gente percebeu por que nossas roupas podem ser instrumentos de salvação ou de perdição, de distinção ou de identificação, visto que elas transmitem mensagens que podem ser de pureza ou de sensualidade, de modéstia ou de ostentação, de decência ou de falta de pudor.
Portanto, devemos cuidar com essas roupas que chamam a atenção para o que há por baixo delas e que, através de certas partes expostas, despertam a atenção para o que está oculto, percebem? Para o todo que está por baixo da roupa. Esse estilo de roupa mostra uma parte e dá àquele que olha o incentivo para imaginar o resto. Percebe? Entendem do que eu estou falando? Então, irmãos, por isso nós devemos ser prudentes, né? Porque as mensagens que nós transmitimos com nossas roupas, elas podem criar imaginações, pensamentos que levam outras pessoas a pecarem, né? Então, isso seria completamente incoerente com a nossa fé. Usar roupas que delineiam o nosso corpo, que nos sensualizam, que causam pensamentos impuros, né? A gente sabe que há pessoas de mente tão pervertida que, independentemente da forma que a pessoa estiver vestida, ela ainda tem pensamentos impuros, mesmo que seja diante de uma freira com uma burca, existe sim, né, mentes tão pervertidas que ainda assim têm pensamentos impuros. Mas o que eu estou dizendo aqui é, quanto à minha responsabilidade individual de não ser pedra de tropeço, né? Eu não posso me eximir da minha responsabilidade individual, eu não posso me esquivar das mensagens que a minha roupa transmite, quer eu queira, quer não. Então, amados, eu cumprindo a minha parte de me vestir de acordo com os princípios divinos, eu não estarei sendo o motivo de alguém cair em pecado, de ter pensamentos impuros, né? Então, eu quero alertar-nos quanto à nossa responsabilidade individual. O que o outro vai fazer com a mensagem que a minha roupa está transmitindo é um problema dele e meu. Eu não posso me esquivar, né? Por isso, eu devo cumprir a minha parte perante Deus, para que eu não seja cúmplice do pecado de outro. Por isso, Jesus diz que aquele que se tornar uma pedra de tropeço a outro, melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se atirar no mar. Então, não devemos fazer tropeçar outras pessoas, certo? E essa incoerência entre o vestuário e aquilo que professamos, Deus nos deixou um solene alerta, né? De acordo com a serva do Senhor, olha só o que ela diz. Há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com a sua fé. Cumpre erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que isso façamos, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas, porque, como vimos, as roupas transmitem valores morais, né? E elas também transformam os nossos valores morais. Então, nós devemos cuidar com isso. Ela diz mais. Deus requer de seu povo hoje uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. Como exigia de Israel antigamente. Desculpa, pessoal, estou aqui me achando. Então, veja bem, assim como o Senhor pedia do seu povo Israel que eles fossem distintos dos pagãos que estavam ali ao redor, o Senhor pede o mesmo de nós hoje, que nós sejamos distintos. Nós sabemos que os princípios que norteiam a moda, né? Aqueles estilistas, a maioria dos estilistas que ditam a moda de hoje, a gente sabe que são antagônicos aos princípios do reino de Deus, né? Infelizmente, o que nós vemos ditando a moda hoje é sensualidade, indecência, né? Outro dia eu vi, né, uma reportagem falando que a moda, ela quer a todo preço liberar de vez a nudez, né? Eu não sei quantos viram aí na minha palestra, né, de modéstia que está no nosso canal, mas ali eu mostrei algumas reportagens que mostram como a moda
está induzindo a exposição praticamente total do corpo, através das roupas, né? Ou nem dá para chamar de roupas, só pedaços de panos, porque não cobrem quase nada. Então, é isso que a moda está tentando. Ela subverteu os princípios divinos, né? Nós temos que lembrar que o primeiro grande estilista, quem foi o primeiro grande estilista? Foi Deus. Ele foi o primeiro a confeccionar roupas, né? E o inimigo, a gente sabe que a arte favorita dele é contrafazer e perverter as obras de Deus, né? Por isso ele também tem os seus estilistas que fazem as roupas, que ditam a moda, mas com princípios contrários aos princípios de modéstia, decência e pudor que o Senhor nos deixou. Então, nós devemos cuidar, irmãos, porque a roupa, ela pode nos distinguir ou criar associações, né? E com que nós seremos associados? Com que tipo de gente nós seremos associados? Né? É isso que nós devemos pensar. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios 10, 31. A palavra glória aí, que nós vemos, ela é traduzida, né, no caso, a palavra doxa, né? Ela é traduzida por glória aí nesse verso, palavra doxa. Ela tem um significado muito extenso, ela significa várias coisas. Eu já estudei sobre o significado dessa palavra e é muito extenso, ela é muito rica, né, de significados, mas um dos mais importantes que eu encontrei do significado dessa palavra é que ela significa caráter, atributo, né? Quando Moisés estava lá no monte, ele pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Então, Deus estava revelando ali a Moisés os atributos do seu caráter, né? Então, basicamente, o que esse texto, esse verso está dizendo é: fazei tudo para refletir o caráter e os atributos divinos. Agora, vamos pensar sobre o caráter de Deus. Deus é puro, Deus é amor, Deus é santo, Deus é irrepreensível. Será que um vestuário cheio de sensualidade, cheio de atrevimento, de audácia, está de acordo com os princípios do caráter divino, está de acordo com os atributos do caráter do nosso Deus? É isso que a gente tem que pensar. A palavra de Deus diz mais: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nesse texto aí, de Paulo aos Romanos, nós encontramos duas palavras muito importantes, que é metanoia e metamorfose, que são de origem grega, né? A primeira palavra, metanoia, ela indica mudança de mente, que é a renovação do entendimento a qual Paulo se refere aí. A segunda palavra, que é metamorfose, ela significa mudança de forma. Então, conformar e transformar são duas atitudes em relação à forma exterior, aquilo que se pode ver, né? A palavra grega traduzida como transformai-vos aí é derivada, então, de metamorfose. Agora, vamos pensar. Se metanoia é a mudança que ocorre interiormente, né? Na nossa mente, no caso, metamorfose, então, é a mudança exterior, né? A segunda não faz sentido sem a primeira, mas a primeira sozinha é incompleta, né? A gente pode ver isso aí exemplificado muito bem na vida de uma borboleta. Então, vamos pensar aí na vida de uma borboleta, né? O que antes era uma lagarta, um tanto asquerosa, né? Um bicho indesejado, rastejante, ela, então, se torna um lindo inseto voador, colorido, inofensivo, né? Lindo, que se alimenta do néctar das flores. Ela não se rasteja mais, ela voa, né? Então, agora vamos pensar o seguinte:
o que adiantaria mudar apenas a forma se não houvesse na borboleta uma mudança de hábitos? E se ela continuasse rastejando e comendo folhas? Já pensou? Imagine só a borboleta com aquelas asas lindas, maravilhosas, rastejando no chão. Iria adiantar, né? Ou então, e se ela e se não houvesse nenhuma mudança no corpo e ela achasse que pudesse voar? Iria adiantar? Não. Então, teve que haver aí uma mudança de mente e uma mudança de forma exterior, né? Então, trazendo aí essa lição para nós hoje, olha só, ao sermos alcançados pelo Evangelho, deve haver uma mudança nas atitudes com relação aos costumes, aos hábitos, à moda e cultura do mundo que nós aderimos ao longo da vida, né? Muitos de nós vamos aderindo certos costumes, certas práticas, muitas vezes sem nos perguntarmos, espera aí, isso está de acordo com a vontade de Deus? Isso está de acordo com os princípios divinos? Esse hábito aqui cultural, essa prática cultural, agrada ao Senhor? E muitas vezes nós não nos perguntamos isso, né? E essas práticas, se elas quebram os princípios divinos, é claro, ao conhecermos o Evangelho, nós devemos passar a rejeitá-las, a deixá-las de lado, né? E nós não devemos nos conformar com as antigas práticas. Nós não devemos nos amoldar ao mundo. Então, devemos estar dispostos a renovar as nossas mentes, abandonando velhos hábitos e costumes que diferem dos princípios divinos, né? E a gente encontra aí os princípios que devem nortear o nosso vestuário. Quais são eles? Será que é o que a moda diz? Né? Será que é tudo aquilo que a moda incentiva? Porque se a gente for ver, outro dia eu vi um artigo dizendo assim, decote ombro a ombro, é sensual, vai despertar curiosidade, despertar desejo nas mentes das pessoas. Então, quer dizer, a gente vê claramente que os princípios que norteiam a moda atual são antagônicos ao reino de Deus. E será que nós devemos adotar tudo que vem, né? Se essas pessoas não estão seguindo, os estilistas não estão seguindo os princípios divinos, como a gente pode abraçar tudo cegamente, sem se questionar, sem avaliar, se não estão ferindo os princípios divinos, né? E onde é que a gente encontra os princípios divinos no vestuário? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor, né? Ele deixou escrito para nós tudo o que ele deseja. E ele ainda nos deu o bônus maravilhoso de termos o espírito de profecia para o nosso tempo, para deixar tão claro, né, qual a vontade do Senhor para nós, e que detalha grandemente a questão do vestuário, né, em muitos capítulos do espírito de profecia. Então, sim, nós devemos, né, nortear, né, as nossas escolhas pela palavra de Deus. E os princípios aí, a gente encontra eles também em 1 Timóteo 2,9, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto ou decente, algumas traduções dizem, né? Em traje honesto ou decente, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Se a gente for analisar, né, todas essas palavras desse verso, gente, a gente ia precisar ficar mais umas 4 horas aí, né? Se a gente fosse falar de cada um deles e de como o Espírito de Profecia nos traz mais luz e esclarecimento sobre, a gente teria que passar muito tempo ainda nessa live. Mas, então, para quem quer aprender mais, eu indico, como eu falei, né, a minha palestra, O Cordão Azul, né, que está lá no nosso canal, Leandro Dalla. Quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu dou ali uma palestra extensa, embora tivesse que resumir bastante o assunto para conseguir diminuir o tempo da palestra, mas eu sugiro que vocês, então, assistam. Como eu falei, hoje é só um pontapé inicial para a gente começar a refletir mais sobre esse assunto, né? E aí, quem quiser aprofundar mais, assista lá a palestra no nosso canal, tá bom? Mas, olha só, em traje honesto, decente, com pudor. Infelizmente, a gente sabe que praticamente hoje em dia não existe mais a palavra pudor, né? Pudor tem a ver com vergonha de expor o seu corpo,
de submeter o seu corpo à visão de outras pessoas, né? De você se preservar, de você guardar a sua intimidade, sabe? Pudor tem a ver com isso, modéstia tem a ver com simplicidade, é o contrário de ostentação, é o contrário de orgulho, é o contrário de luxo, né? Então, se a gente for pensar em cada uma dessas palavras, eu já fiz uma análise sobre esse texto lá no meu Instagram, chamado Verdadeiro Adorno, quem puder, né? É só entrar lá na página do Instagram, Verdadeiro Adorno. Eu analisei esse verso, o que cada palavra significa no original grego. É muito, muito rico esse verso. Então, assim, a gente sabe, não dá para seguir as modas do mundo, né? Agora, será que Deus deixaria a gente sem opções? Claro que não. A gente sabe que mesmo no vestuário atual, o Senhor tem os estilistas dele, né? Que seguem os princípios, que fazem roupas que estão de acordo com os princípios divinos. E a gente não precisa se vestir com roupas lá de 1844 para andar segundo o princípio divino de 1 Timóteo 2,9, né? Então, amados, o que eu apelo a vocês é isso, né? Para que nós andemos na contramão do mundo, né? E estejamos atentos a isso, a não adotar tudo que vem, sem questionar, sem verificar se está de acordo com a vontade de Deus, e lembrarmos sempre que o nosso vestuário é um sermão sem palavras, né? Deixa eu só contar uns testemunhos, né, que algumas irmãs compartilharam comigo sobre como as roupas delas testemunharam sem que elas abrissem a boca para dizer nada. E depois que eu compartilhar esses testemunhos, a gente pode, então, abrir para perguntas, enfim, tá bom? Deixa eu só compartilhar alguns testemunhos. Uma irmã me contou, né, que uma vez ela estava no aeroporto, esperando ali na fila, né, para entrar no avião, e um casal de meia-idade se aproximou dela para perguntar, né, e conversar com ela. E aí eles chegaram cumprimentando ela assim: a paz do Senhor, irmã. Aí ela, um tanto sem graça: a paz do Senhor. E então eles perguntaram assim: de qual ministério a irmã é? Aí ela disse: ministério? Olha, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela estava vestida com modéstia, né? Com uma saia decente, uma blusa bonita, decente. E aí esse casal perguntou, né, de que ministério que ela era, e ela disse que era adventista do sétimo dia. E aí eles olharam com uma cara de estranheza para ela, dizendo assim: nossa, mas você é adventista? Aí ela: sim. Nossa, que estranho, porque nós moramos de frente com uma igreja adventista e as irmãs de lá não se vestem assim como você. Aí ela, aí infelizmente ela ficou assim um pouquinho sem graça, mas ao mesmo tempo, né? Mas é assim mesmo, né? E acabou que continuaram conversando, mas ela sentiu ali uma dorzinha no coração, né? Porque realmente nós, como um povo, não somos mais identificados, né? Nós não fazemos mais diferença do mundo. Então, algumas igrejas evangélicas que prezam por essa questão da modéstia cristã nos têm como pessoas que realmente não se vestem com decência e com pudor. Infelizmente, é um mau testemunho que nós damos. E outras irmãs também já me contaram, né? A Thaisa, uma querida lá da Serra do Cipó, ela me contou que uma vez elas estavam indo fazer uma visita num hospital, né? Estavam elas e mais algumas pessoas, né, vestidas com modéstia e decência, e estavam andando na calçada, se dirigindo ao hospital para o qual elas iriam fazer uma visita, né? Visitas ali naquele hospital. E aí uma mulher parou na frente delas e falou: vocês são cristãs, né? Por favor, vocês poderiam fazer uma oração por mim? Meu esposo está internado e tudo, eu gostaria tanto que vocês fizessem uma oração por mim. Então, ali naquele momento, elas foram identificadas como cristãs por conta do vestuário delas. E elas puderam ali fazer uma oração por aquela mulher que estava ali desesperada, o coração muito apertado, né?
E Deus dirigiu as coisas de uma forma tão linda que, ao chegarem no hospital, logo depois, elas estavam ali fazendo as visitas e elas acabaram encontrando com o esposo daquela mulher que pediu oração para elas. Então, assim, vários testemunhos eu já ouvi de irmãs que foram paradas nas ruas para pessoa pedindo oração, perguntando se eram cristãs, de qual igreja. Ah, mas você é da igreja que guarda o sábado? Ah, sim. Aí a pessoa teve, então, a oportunidade de falar do sábado, de falar das nossas verdades distintivas, simplesmente porque foram identificadas como cristãs, né? Então, irmãos, é só isso que eu gostaria de apelar para nós, né, hoje, que o nosso vestuário seja coerente com as nossas crenças, que ele transmita os atributos do nosso Pai Celestial, que é pureza, santidade, distinção, separação, né? Que nós possamos, então, começar a refletir nesse assunto, né, de forma mais profunda e, enfim, amados, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá bom? Então, se vocês quiserem aí, né, abrir para perguntas, respostas, eu não sei como é que vocês fazem, então, o recado está dado, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. É isso. Eu acho que tem gente, né, com perguntas, enfim. Aí vocês ficam à vontade para dar continuidade. Sim. Eu vi que tem uma mão levantada. Raíssa, você quer fazer uma pergunta? Oi, Ju. Oi, pessoal. Eu queria perguntar se você poderia nos mandar depois os slides. Posso mandar sim, com certeza. Obrigada. E, Bela, se você puder mandar a gravação também, eu queria mandar para algumas pessoas. Agora que eu reconheci a voz. Claro, depois a gente já libera e já manda o link. Eu te envio. E a Tia também compartilha, se ela puder, com a gente, Com o certeza. PowerPoint. Pode deixar que eu mando. Então, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de compartilhar? Que coisas estão... Já que ninguém quer falar, eu posso dar um testemunho assim muito incrível. Esses dias eu estava indo doar sangue e eu e meu irmão, e aí de repente um rapaz, assim, creio que ele estava me observando há um bom tempo, mas eu não imaginava, e ele virou uma hora para mim e perguntou: você é adventista? Aí eu me assustei e falei: como assim, né? Falei: sou. Ele: não, eu percebi que você era adventista. Aí ele falou que gostava muito da nossa igreja, e porque ele conheceu uma pessoa bem conservadora e que ele apresentou a reforma de saúde para ele e tudo mais. E ele: não, eu gosto muito dos adventistas, eles são umas bênçãos. E eu senti que você era. Eu fiquei tão assim surpresa, né? Que às vezes a gente nem imagina, mas a única coisa que existia ali era o meu vestuário, porque eu não falei nada, né? Então a gente realmente é um testemunho que a gente nem imagina, né? Verdade, Rai. Coisa linda. Tia Ju, acho que a Sara tá mudo. Tá no mudo. Não sei, a gente não tá ouvindo. Pronto. E assim, voltou? Eu só apertei e desapertei aqui. Realmente, amadas, essa mudança no nosso vestuário é algo que tem que ser feito, né? A gente vai entendendo, às vezes a gente, né, vai estudando, vai compreendendo coisas que não compreendia antes, né? Não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia, a gente sabe disso, é uma mudança um tanto gradual, mas a intenção disso é que a gente reflita mais, né? Eu sei que isso é tido por legalismo na nossa igreja hoje, tratar disso. Algumas pessoas consideram o fato de tratar desse assunto como extremismo, né?
mas a palavra de Deus está aí, né? Eu expus para vocês aí, não só a palavra de Deus, mas até que especialistas mundanos falam a respeito do assunto, né? Então, pessoas do mundo mesmo, da área de moda, falam. Então, assim, amados, é uma escolha individual, né, que nós devemos fazer, que nós devemos sempre refletir, né, que estamos aqui para ser diferentes, porque se for para ser igual, o que nos faz pensar que o mundo vai ser condenado e nós não, né? Então, é isso, amados, vamos refletir mais sobre isso, vamos pensar se o que nós vestimos está transmitindo a nossa identidade de cristãos, né? Eu também, quando fiz a mudança no vestuário, eu comecei, então, eu não vou entrar aqui em questão de calça, de saia, não. Eu comecei, então, a pensar em usar saias ao sair, para que eu pudesse estar de acordo com a minha identidade, né? E também, pela primeira vez, assim que eu pisei na rua, né, um pouquinho depois, quando eu estava voltando para casa, pela primeira vez eu fui identificada como cristã, coisa que eu passei a vida inteira. Aquela adventista agente secreto, né? Que ninguém nem pensa se é, se não é, não sabe o que é, né? Aí, mas pela primeira vez eu fui identificada como cristão, o rapaz me parou na rua, você é daquela igreja ali? E ele apontou para a igreja adventista. E eu nunca tinha sido identificada como cristã antes, né? Então, que nosso vestuário abra essas portas, né? De nós testemunharmos de Deus, que as pessoas vejam que nós somos diferentes, que nós somos de Cristo. É isso. Se vocês quiserem, enfim, dar continuidade, se tiver não tiver mais ninguém com dúvidas, a gente pode orar, enfim, vocês que mandam aí, tá bom? Ok, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não tem. Ou tem? Também estou achando. Ai, ai. Mas então, acho que tia Ju, a senhora pode orar então para a gente finalizar então? Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Tá bom, então. Então, vamos orar, pedir a Deus que, né, esteja presente nas nossas vidas. Vamos falar com o nosso Deus, então. Querido Deus, nosso amado Pai, louvado, engrandecido, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu fico com o coração tão apertado, Pai, porque esse é um assunto tão lindo. O Senhor nos deu a modéstia cristã no vestuário, porque tu és um pai de amor, que se preocupa, que quer proteger os seus filhos da maldade desse mundo, da perversão que há nesse mundo, Deus. E é um assunto mal visto, é um assunto que as pessoas detestam falar nele. As pessoas têm esse assunto como extremismo, como legalismo, mas nós vimos, Pai, na tua palavra, que é mais uma forma que o Senhor tem de cuidar de nós, de nos preservar. Meu Deus, que os teus filhos e as tuas filhas entendessem isso, entendessem o teu imenso amor por nós, e entendessem como esse mundo jaz no maligno e que não podemos seguir as suas tendências, os seus ditames, os seus princípios errados. Senhor, por favor, abre a cabeça dos teus filhos, das tuas filhas, abre o nosso coração, para que possamos escolher a cada dia honrar-te nos mínimos detalhes da nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, abrir mão do nosso eu, porque a nossa natureza, Pai, ela só tende para aquilo que não presta. Mas tu pode nos transformar, o Senhor pode mudar os nossos gostos. E aquilo que antes nós amávamos, nós passaremos a odiar, a abominar, a rejeitar pelo poder do teu Espírito agindo em nós. Senhor, por favor, abra e cuide da mente dos teus filhos, desses jovens lindos que estão me ouvindo agora. Atue na vida deles, Pai, para que eles sejam aqueles jovens que são fortes, que o Senhor chamou porque são fortes e porque eles têm vencido o maligno, Senhor. Por favor, abençoe cada um deles, que eles possam decidir, Pai, honrar ao Senhor também. É só um dos aspectos, mas é um aspecto.
que eles possam escolher honrar o Senhor também com o seu vestuário. Que o Senhor abençoe a família de cada um deles, que eles possam ser uma luz onde quer que eles estejam, onde quer que eles morem, que eles sejam uma luz para aqueles que estão ao redor, que possam ser, meu Deus, luz em meio às trevas, que possam testemunhar do Senhor aonde estiverem. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso, que amanhã, Pai, seja um novo dia e que possamos tomar decisões diferentes, meu Deus, a partir desse momento. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito, muito obrigado, tia Ju. A gente sabe que o seu tempo é corrido, eles não têm, né, muito espaço, mas muito obrigado por cedê-lo para a gente, né, para passar esse tema maravilhoso para a gente. Infelizmente, eu não consegui ficar aqui dentro o tempo todo, e acabou chegando visitas, mas depois eu irei assistir com a nossa família aqui, com mais calma, porque esse tema, né, sobre investimentos é um tema muito importante, né, em todos os aspectos. Mas muito, muito obrigado, tia. E também muito obrigado a todos que nos assistiram, né? Agora, essa live vai estar disponibilizada depois. Eu vou mandar lá depois o link, né? Para vocês, quem quiser compartilhar e assistir novamente. Eu tenho certeza que foi uma benção. E eu acho também, estava vendo com a Bela, a gente podia tirar uma foto, né? Todo mundo aqui. Para marcar essa live. Então, acho que não tem ninguém aqui que consiga tirar. Eu tiro aqui, então. Acho que quem quiser ligar as câmeras para a gente tirar um print aqui. O pessoal tá bem. Liguem as câmeras, pessoal. A pessoa tá com O vergonha. pessoal tá bem tímido hoje. Não fiquem com vergonha, vocês são lindos. Ué? Não, Será que vai ficar nós 4? Eu, Bela, Júnior e Tia. Vamos ficar só nós 4 aqui tirando foto. O pessoal até tá saindo. Mas vamos... Hein, pessoal, última chance. Liguem as câmeras aí. Liguem as câmeras. Última chamada. Última chamada, senão vai aparecer só nós 4 mesmo. É o jeito, né? Vamos lá, pessoal. O pessoal tá mais tímido, não sei porquê. Às vezes eles estão bem animados. Mas vamos tirar foto, tá, pessoal? Sei lá, eu acho que é porque tem muita gente nova, por isso tá todo mundo mais. O Davi acordou pra realidade. Liga a câmera também aí, Davi. Para aparecer. Tá, ok, vou tentar ligar a câmera aqui, peraí. Já temos mais um. Pronto. Pronto, liguei a câmera. Vai colocar reação? Se quiserem. Ok, pessoal. Então, em 3 segundos a gente tira a foto, tá? 3, Assim já. 2, 3, 2, 1, foi. Isso aí. Depois eu mando. Até com direito ao sonzinho. Até o somzinho deu aqui. Mas deu certo, então. Mas tá ok, então, pessoal.